Olá, eu sou Elis Costa, um dos colaboradores da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré da Rocinha e do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia do Leblon. E durante esse período em que estamos atravessando da pandemia do coronavírus, as nossas reuniões não estão sendo realizadas de forma presencial, e sim através das plataformas que a tecnologia nos fornece para que possamos continuar unidos e reunidos para nos unificarmos em torno do pensamento do Cristo. E é o que ocorre nesse momento. E nós convidamos a todos aqueles que acessarem esse vídeo que possamos, em conjunto, elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, agradecendo pela bênção da vida, a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, a Jesus, o nosso mestre, aos espíritos benfeitores, para que tenhamos tranquilidade e paz para atravessarmos esse período em que a espiritualidade superior nos convoca a termos a consciência voltada para os deveres de amarmos os nossos irmãos de humanidade e cumprindo aquela recomendação do apóstolo Paulo que nós oremos uns pelos outros para nos fortalecer na fé. Nesse encontro de hoje, a Casa nos recomenda analisar duas lições que estão contidas no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que ele deu por título, nesse capítulo 17, o Sede Perfeitos. E justamente conforme Kardec estruturou esse livro, que é o livro de cabeceira, né? De toda a família espírita e todos aqueles que buscam uma consolação. Porque ele pega justamente os ensinos morais de Jesus, faz uma análise desses trechos que ele retira dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois, então, ele acrescenta aquilo que ele deu por título das instruções dos espíritos, quando daquelas mais diversas, mais de 1000 casas espalhadas pelo mundo inteiro, que remetiam para ele os trabalhos que eram trazidos nas reuniões mediúnicas dessas casas, com as instruções dos espíritos. Então, ele selecionava essas mensagens e as utilizava nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui hoje a Casa nos recomenda a análise junto com vocês de duas lições desse capítulo 17. A de número 7, que é a primeira das instruções dos espíritos, que é uma mensagem que vem assinada pelo espírito Lázaro, que foi dada em Paris em 1863, e o Lázaro, o espírito, deu o título de O Dever. E a outra, também uma outra lição, bastante curta, mas muito preciosa, que foi dada ainda também em Paris, no mesmo ano de 1863, e foi trazida pelo espírito François Nicolas Madeleine, cardeal Marlock, e que fala exatamente da virtude. Ele deu o título de A Virtude. São duas lições, uma nos falando do dever e outra nos falando da virtude. Eu vou pedir licença a vocês e vamos ler praticamente na íntegra essas lições e tecer alguns comentários a respeito. O trecho que Kardec recolhe para o estudo do capítulo 17 é exatamente do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5 e nos diversos versículos. E esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Mateus traz exatamente o que é considerado por muitos estudiosos como sendo a plataforma de lançamento, né,
do Evangelho do Cristo, da sua missão evangelizadora na Terra, quando ele vai, e na narrativa de Mateus, muito bela, diz que vendo as turbas, ele subiu ao monte e assentou-se e aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E por aí ele vai. E justamente o trecho que Kardec pega para compor esse capítulo do Ser de Perfeitos seria a parte final do Sermão da Montanha, quando está registrado no Evangelho de Mateus as palavras de Jesus que diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Kardec, então, faz um primeiro comentário no item 2 desse capítulo, dizendo que a perfeição que nós poderemos alcançar, que nós iremos atingir, será sempre uma perfeição relativa, dado que a perfeição absoluta somente é do Pai Celestial, que é o Criador perfeito, incriado, mas que nós, os seus filhos, temos a possibilidade, ou melhor, fomos criados para alcançarmos a perfeição relativa na medida em que nós vamos assumindo todos os nossos compromissos conscienciais e adquirindo as virtudes que fazem parte daqueles atributos do Criador. E Kardec, então, nesse capítulo, traz mensagens assim incríveis que têm que ser realmente lidas, aprofundadas, meditadas. Uma delas é onde ele trata o perfil do homem de bem. Depois ele faz uma comparação do homem de bem com os bons espíritas, porque ele diz que bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, ou seja, as qualidades, as posturas do homem de bem, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Ou seja, para sermos bons espíritas, teremos que nos tornar bons cristãos. É o que recomendo. Mas vamos aqui, então, analisar aquilo que o Lázaro nos traz acerca do dever. E ele começa a sua mensagem dizendo o seguinte: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com o seu próximo, para com os outros. O dever é uma lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Das coisas mínimas às coisas mais elevadas está presente o dever. E diz Lázaro: quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então, a profissão impõe os deveres naturais. Chegar no horário, cumprir com as nossas obrigações, fazer tudo aquilo que nós fomos contratados para fazer, se nós estamos empregados. Se nós estamos na nossa casa, cumprir com as obrigações domésticas diárias, preparar a comida com carinho, com atenção, manter a casa limpa, organizada. Então, esses são os deveres que manter quando saímos na rua, manter limpa agora, inclusive durante esse período de recolhimento e de restrições do comportamento social, cumprir aquilo que as autoridades estabelecem. Então, esses são os deveres do cumprimento nosso com relação às profissões, com relação à sociedade, às determinações que
os órgãos governamentais nos estabelecem. Mas ele diz mais, que na ordem dos sentimentos, ele diz que vai querer falar, quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever das coisas que as profissões impõem. Nós já falamos isso. E ele diz que na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunha suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas das paixões. Então, a consciência é um aguilhão que toma conta de nós para que nós não venhamos a cometer equívocos. Mas, por vezes, diz aqui o Lázaro, né? Essa advertência ela é incapaz de sustentar-nos, muitas vezes mostrando-se impotente por conta dos sofismas das paixões. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei daquele ditado popular que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, é o símbolo máximo do egoísmo. Se tem pouco, primeiro eu vou defender o meu, depois eu continuo a defender o meu, depois ainda continuo a defender o meu, e se depois sobrar alguma coisa, eu vou distribuir para com os meus, e aí se sobrar, então os outros vão pegar algum restinho daquilo que sobrou. Isso aqui é o sentimento do egoísmo. A gente faz disso um sofisma, ou seja, a gente camufla, né, uma verdade, ou melhor, camufla uma mentira, querendo que ela passe por uma verdade. E é fruto do nosso egoísmo. E continua Lázaro, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem como determiná-lo, porém com exatidão. Como é que vamos determinar com exatidão o dever do homem? Né? E aí ele continua, uma outra pergunta. Onde ele começa? Onde é que começa o dever do homem? E onde ele termina? E ele próprio vai responder. E ele grifa, inclusive. O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transpor com relação a vós. Vamos repetir. Já que ele frisou, nós vamos repetir. O dever principia para cada um de nós, exatamente no ponto em que nós ameaçamos a felicidade e a tranquilidade do nosso próximo. E acaba no limite que não desejais ninguém transpor com relação a vós. Então, é uma relação relativamente simples, né? Observar que o nosso dever principia, onde nós vamos ver que aquilo ali poderia ameaçar a felicidade e a tranquilidade do nosso próximo. O nosso comportamento vai tirar a tranquilidade do nosso próximo, vai ameaçar a sua paz interior, então nós temos o dever de nos comportar de uma outra maneira. E ele termina na medida em que eu não. A partir daqui eu me sinto ameaçado na minha tranquilidade, na minha paz, então eu gostaria que isso fosse respeitado. E continua o espírito Lázaro. Deus criou todos os homens iguais na dor. Não é o que nós estamos vivendo? Não tem rico, não tem pobre, não tem jovem, não tem velho, não tem moço, não tem criança. Todo mundo está aí sobre
os cuidados, né, as restrições, para que não venhamos a ter essas dificuldades que, no momento, essa pandemia está nos colocando. Então, todos sofrem, inclusive alguns perdem seus entes queridos, seus familiares, em condições dramáticas. A espiritualidade superior vem trabalhando. A tia Vera deu aquela mensagem belíssima logo que começou esse período de reclusão, né? Da estrutura que Maria de Nazaré montou para atender nossas dificuldades, às nossas angústias, atender também e principalmente aqueles que desencarnam em condições de muita dor e muito sofrimento, muitas vezes sem até ter noção do que está se passando com eles. Então, é uma estrutura muito grande que os benfeitores espirituais fazem e colocam para atender às nossas necessidades. Mas a dor, conforme lembra aqui o Lázaro, ela é distribuída igualmente a todas as criaturas. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem infinitamente válido, nas suas expressões, não é o mesmo critério. Aí ele vai grifar novamente. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pelas experiências comuns, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, o que nós tiramos, depreendemos dessa informação? Que a dor tem por meta a sublime providência de Deus para que todos nós percebamos quanto dói uma atitude mal colocada, quanto dói, né, a negligência dos nossos deveres, e, em função disso, nós venhamos a nos colocar na posição de não praticar o mal, porque nós não temos mais a ignorância dos efeitos do mal. Todo mundo tem a consciência exata do que o mal provoca de dor e de sofrimento. Então, se nós não queremos para nós não vamos fazer nem desejar para o nosso próximo. E continua Lázaro dizendo que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se a mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É aquela resposta que Jesus deu, né? Qual seria o primeiro e o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Devemos nos amar para perceber, né, o que é o amor e depois, então, aplicá-los no amor aos nossos irmãos em humanidade, aos nossos semelhantes. E aí, nós vínhamos refletindo, né, sobre essa questão do dever, quando estudamos essa lição, e nos lembramos, né, daquela passagem da recomendação de Emmanuel ao Chico Xavier, quando ele convida o grande apóstolo do Espiritismo no Brasil a cumprir a tarefa que estava designada para ele na recepção dos diversos livros da doutrina, que trazem tanto conforto, tanto consolo para todos nós. E o Chico falou e o que seria necessário, e o Emmanuel então diz disciplina, disciplina, disciplina. E aí hoje nós meditávamos pela manhã. O que representaria esse disciplina, disciplina, disciplina? E nos veio uma ideia, que eu vou compartilhar com vocês, seria disciplina no sentir. Temos que disciplinar
o nosso sentimento. Depois, disciplina no querer. Depois que sentimos, disciplinamos o sentir e vamos disciplinar o nosso querer. Porque muitas vezes aquilo que nós sentimos não podemos realizar, ou pelo menos realizar completamente. Então, é disciplinar o querer, até onde pode, que extensão pode ir o nosso querer. E, finalmente, disciplina no fazer. Então, disciplina no sentir, disciplina no querer e disciplina no fazer. É um tempo, diz Lázaro, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão, descende o dever descende da razão como da sua mãe o filho. O homem tem que amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. É belíssima essa imagem que ele faz aqui, né? Acerca do cumprimento do dever, quando ele diz que tem esta que refletir as virtudes do Eterno, ou seja, na medida em que nós vamos cumprindo com o nosso dever, nós vamos fazendo com que a beleza da obra de Deus resplandeça em nós diante dos olhos do próprio Criador. E, terminando essa análise do dever, nós vamos lembrar aqui de uma frase do André Luiz, que está no livro Sinal Verde, quando ele diz o seguinte: quando o homem cumpre seus deveres com alegria, eles se transformam na alegria do homem. Toda vez que fazemos com alegria o nosso dever, aquilo nos enche também de alegria. Então, depois nós vamos agora apreciar aqui a outra mensagem do François Nicolas Madeleine, que nos fala da virtude. E ele diz o seguinte, que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, o homem de bem vai, na medida em que ele vai se esforçando, que ele vai evoluindo no cumprimento do dever, na disciplina do sentir, na disciplina do querer, na disciplina do fazer, ele vai colocando em si mesmo as virtudes, as mais diversas virtudes, e ver aquilo que realmente nós temos em nós que necessita de ser resolvido. Qual o defeito que eu tenho que eliminar? Vou trabalhar nele. Então, daquele defeito eliminado, vai surgir uma virtude. E eu vou, inclusive, me qualificando na condição do homem de bem, que está nesse capítulo. Em casa, vocês podem pegar lá, o item número 3, que vai ter lá a descrição do que é o homem de bem. Né? E continua a dizer, quais são os deveres do homem de bem? Ele vai exemplificar. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. É a nossa realidade. No estágio evolutivo que nós estamos, nós nos surpreendemos nessa constante participação de que quando nós avançamos nas nossas virtudes, tem lá guardadinho também alguma imperfeição que
mescla, né? Que tira que esconde um pouco a beleza, a grandiosidade daquela virtude. Faz parte do nosso processo evolutivo. E aí ele diz que não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. A pessoa às vezes tem uma virtude, mas ele, por orgulho, ele vai, né, exalta aquela virtude. Então, ele não é virtuoso, pois que lhe faltam qualidades, a qualidade principal, a modéstia, né? E tem o vício que mais se opõe a essa virtude, que é o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se. Adivina ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Aí nós nos lembramos do livro Voltei, do Frederico Figner. Ele assina como o irmão Jacó. E depois na biografia, um livro muito importante, muito bom, de todos nós espíritas conhecemos. Voltei, do irmão Jacó, que é o Frederico Figner. E ele era um homem de grande projeção na sociedade do Rio de Janeiro, se converteu à doutrina espírita através da questão de uma dor, do desencarne de uma das suas filhas, ainda muito jovem. Então ele toma contato com a doutrina e se converte. Desde então ele passa a dedicar uma parte do dia dele, das atividades comerciais dele, à Federação Espírita Brasileira, ao Departamento de Assistência Social. Ele ia para lá e ficava copiando as receitas mediúnicas, homeopáticas, chegava a copiar uma quantidade grande de receitas por dia. Então, parte do expediente dele passou a ser feito na federação. E, na ocasião, ele disse que ele comprou um caminhãozinho, enchia de gêneros e saía pelas favelas, pelas comunidades carentes do Rio de Janeiro, a distribuir esses mantimentos. E eles tinham, na ocasião, um trabalho de passe residencial, que ele fazia também. Saía ele sozinho, às vezes com companheiros, e um belo dia o Bittencourt Sampaio, que fazia parte desse mesmo trabalho, saiu para visitar uma companheira, uma senhora, que era uma das assistidas lá do Departamento Assistencial da Federação Espírita Brasileira, e para fazer a aplicação do passe levar alguns gêneros. Então, quando ele chegou na casa, muito simples, muito humilde, foi empurrando a porta para entrar, onde estava a senhora, ele percebeu que já tinha alguém ali dentro. E então ele vai e ele vê que na medida que ele vai entrando, a pessoa que estava ali vai se escondendo atrás da porta para não ser visto, tal. E aí então, quando ele entra, ele descobre que estava lá o Frederico Figner, que já tinha ido, já tinha aplicado passo, já tinha levado lá uma cesta básica para a senhora e tudo mais. E ele fazia isso de uma maneira muito sincera e também muito discreta, para que ninguém visse, né, aquilo que ele estava fazendo. E continua o Espírito dizendo o seguinte: a virtude verdadeiramente digna desse nome oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso o digno curador, muitos outros quase desconhecidos do mundo, mais conhecidos de Deus. Então, o que ele diz? Tem muitas pessoas que nós sabemos, né, da prática da caridade. Hoje, nas lides espíritas, nós podemos citar o Chico Xavier, o Raul Teixeira, o Divaldo Franco e tantos outros que têm lá suas instituições, hoje com a internet divulgando aí esses trabalhos, muitos e muitos e muitos. A nossa própria casa, nas atividades lá da Rocinha, né, durante esse período, inclusive, o esforço que foi feito. Não vou citar o nome das companheiras que estão à frente desse trabalho, até porque elas não gostariam que nós fizéssemos isso, mas às vezes eu me ponho a pensar como é que fulano ou fulana conseguem realizar tanta coisa, né? É pela dedicação, pela atenção. E claro que quando nós nos dispomos a servir, os benfeitores espirituais vêm a nos secundar com ideias, nos colocando as forças físicas e mentais cada vez mais alentadas
para que a gente possa assistir aqueles mais necessitados. Mas as pessoas que fazem isso de uma maneira conscienciosa, eles querem desaparecer. E sem falar desses que até estão à frente de instituições como a nossa, nós temos uma quantidade enorme de companheiros apagados, espalhados pelos subúrbios das grandes cidades, pelas regiões mais humildes, pelas pequenas cidades do interior, a fazer trabalhos realmente de assistência social, de amparo, não só material, como amparo moral àqueles que necessitam. E continuando, a virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, a virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, dos vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desornam as mais belas qualidades. Tem uma lição belíssima do Emmanuel, que ele dá o título de milindres, que às vezes é muito comum no meio das nossas casas espíritas, né? Que por alguma razão ninguém aceita aquilo que nós sugerimos, ou aquilo que nós fazemos acha que é pouco, e aí nós nos milindramos. Então nós temos que vencer o orgulho, a vaidade e o amor próprio. Para quê? Para que essas qualidades, as mais belas qualidades, não se percam diante desses comportamentos nossos. Não imiteis o homem que apresenta como modelo que e trombeteia ele próprio suas qualidades e todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas. É o que ele fala aqui. Tem pessoas que fazem o bem, mas saem trombeteando, né? Então, isso é uma situação muito indesejada. Em princípio, o homem que se exalta, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daqueles cujo único valor consiste em parecer o que não é? E esse ainda é pior ainda, né? Aquele que faz alguma coisa e exalta, trombeteia, é desaconselhado, né? É lamentável que faça isso. Agora, tem outros que nem fazem e ainda dizem que fazem, então é muito pior. Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Então, quando nós fazemos o bem, nós nos sentimos bem, nós ficamos felizes, nós temos assim, parece que a nossa alma fica preenchida de bem-estar, de satisfação. Mas se a gente expõe isso aí, então isso já não tem mais o valor. E terminando a lição, ele diz o seguinte: ó vós, todos a quem a fé espírita, é um recado direto para nós, hein? A vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, diz-lhes-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Então está aí a colocação dele, né, do François Nicolas Madeleine, em que ele diz que pelo orgulho é que a humanidade sucessivamente se hão perdido e que pela humildade é que um dia elas se hão de redimir, através da prática do amor, da fraternidade, da assistência aos nossos irmãos em humanidade,
de uma maneira simples, sincera, humilde, apagada. Não temos que aparecer no mundo. Nós temos que chegar no mundo espiritual, tendo cumprido com o nosso dever e perante as vistas do Criador, ele dizer: vinde, meu filho, né? A casa está aberta para você, não precisa de pedir licença, você fez por onde merecer. E terminando ainda, com pouco tempo que ainda temos, nós gostaríamos de ler aqui para vocês, trazer aqui do livro Fonte Viva, do Emmanuel, na psicografia do Francisco Cândido Xavier. O Emmanuel pega também um trecho, desse mesmo trecho que Kardec pegou, e que de Mateus, no capítulo 5, no item 46, é o finalzinho do Evangelho de Mateus, que diz: pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz o mesmo os publicanos? Então, dentro da cultura judaica da época, os publicanos e os fariseus eles tinham muito apreço, muito carinho com os seus, e inclusive aqueles que não faziam parte da sua comunidade, eles não se sentiam na obrigação de assisti-lo, de ampará-lo. Então, o Jesus aqui fala que se nós amarmos apenas os que nos amam, nós estamos fazendo exatamente o que faziam os publicanos e os fariseus. E aí Emmanuel dá o título nessa edição de Além dos Outros. E ele diz o seguinte: trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Então, é o dever de todo mundo, né? Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Correspondes aos impositivos do trabalho dioturno, criando coragem, alegria, estímulo em redor de nós? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outro desprezou por imprestável? É a reciclagem, né? Aquilo que o outro desprezou, a migalha que o outro desprezou, será que nós sabemos aproveitar com proveito? Guardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conserva o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja, sem ciúme, e participas do sofrimento dos teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Garantir que dás de ti mesmo no ministério da caridade. O que nós damos de nós mesmos no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. Todos fazem, até os irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a essa parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então é a pergunta de Jesus. O que de extraordinário nós estamos fazendo, diferentemente
daquilo que todo mundo faz. O que o cristão espírita está fazendo nesse momento? Então, que nós possamos refletir nisso, elevando sempre o nosso pensamento ao Pai Criador, agradecendo pela bênção da vida e naquilo que estiver ao nosso alcance, de levar conforto, levar paz, levar entendimento, agasalho, alimento, que for necessário ao nosso irmão em humanidade, que nós possamos fazê-lo. Que Jesus nos abençoe e ampare, e muito obrigado pela atenção e muita paz. Que assim seja.